Olá, turma do nono ano, professor Eduardo, trazendo aqui a correção do projeto Mais Aprendizagem, atividade de língua portuguesa do dia 21 de maio de 2021. Nós temos aqui a primeira questão, onde tem o descritor 6, do SAEB, descritor 5 do SPAES, identificar o tema ou assunto de um texto. Nível 4, identificar tema e assunto em poemas, tirinhas e chais, relacionando elementos verbais e não verbais e textos informativos. Leia o texto abaixo, muito antes do celular. Aí a gente deve fazer aqui a leitura do texto, né? Basta olhar com um pouquinho de atenção para o mundo à nossa volta e fica fácil perceber as tecnologias de comunicação estão cada vez mais presentes em nossas vidas. Telefones celulares com 1001 funções, internet rápida, tablets, conexão sem fio, enviar e receber informações é o que está por trás de todas essas invenções. Cerca de 400 anos atrás, para uma mensagem sair de um lugar e chegar a outro, ela precisava ser escrita em um papel que era transportado por um mensageiro do lugar onde a coisa aconteceu até o lugar onde estava a pessoa que seria informada sobre aquilo. Uma das maiores invenções humanas, o sistema de correios, surgido na Inglaterra no final do século XVII, permitiu dividir os custos de todas as mensagens trocadas, pois o mesmo mensageiro podia entregar vários bilhetes. No mesmo século, a invenção dos jornais tornou possível receber informações sobre muitas coisas diferentes que haviam acontecido em lugares diversos. Todas eram transmitidas ao mesmo tempo, graças a uma central, o jornal, que recebia cartas de correspondentes em diversos lugares, o tempo todo. Só que, apesar desses dois grandes avanços na forma como as informações podiam ser compartilhadas, as mensagens ainda dependiam de velocidade dos meios de transporte. Para chegar ao seu destinatário, fosse uma pessoa ou um jornal, que quer dizer a distância, e grafia significa escrita, foram elaborados sistemas de semáforos em que letras são formadas por bandeirolas dispostas de maneira específica. A partir do final do século XVIII, na França, foram instaladas linhas de semáforos capazes de transmitir mensagens ao longo de centenas de quilômetros. Já em meados do século XIX, a descoberta da indução eletromagnética permitiu ligar dois pontos muito distantes por um fio condutor de eletricidade, dando origem à telegrafia por fio. O que ele pede? Qual é o assunto desse texto? De que é que esse texto fala, pessoal? Qual é o assunto principal? Vamos ver. A evolução das tecnologias da comunicação. TB, a forma de funcionamento do telégrafo. Essa daqui a gente poderia até descartar, que não é essa forma de... Você gosta de marcar um X. C, a importância das tecnologias de comunicação. D, a invenção do sistema de correios. Ele fala, mas não é o tema principal, né? O principal é o que, pessoal? É a evolução das tecnologias de comunicação. É o que ele fala aqui nesse texto. Na questão 2, nós temos o descritor 18, SAEB, D, 19, SPAES. Reconhecer o efeito de sentido decorrente da escolha de palavras, frase ou expressões. N3, reconhecer o sentido da expressão em reportagem, contos, fábulas e poemas. Leia o texto abaixo. O sapo. Era uma vez um lindo príncipe por quem todas as moças se apaixonavam. Por ele também se apaixonou uma bruxa horrenda. Algumas palavras só é bom a gente marcar, né? No caso aqui, ó, a bruxa, que o pediu em casamento. O príncipe nem ligou. E a bruxa ficou, ó, aparece novamente aqui a bruxa. Ficou muito, muito brava. Vamos marcar aqui a palavra brava também. Brava, né? Com raiva. Se não vai casar comigo,
não vai se casar com ninguém mais. Olhou fundo nos olhos dele e disse: Você vai virar um sapo? Ao ouvir esta palavra, o príncipe sentiu estremeção. Teve medo. Né? A palavra medo aqui também. Acreditou. E ele virou aquilo que a palavra feitiço tinha dito. Sapo virou um sapo. A gente viu que ele virou um sapo. Vamos ver o que pede a pergunta. No trecho, se não vai casar comigo, não vai se casar com ninguém mais. O ponto de exclamação, ele quer saber, né, qual a importância do ponto de, qual é a função, né, do ponto de exclamação. Ele quer saber isso. Qual é a função do ponto de exclamação? O ponto de exclamação no final da frase exprime. Exprime quer dizer o que, pessoal? Significa, né, o sentido. A, entusiasmo. B, espanto. C, raiva. D, tristeza. Então a bruxa, ela ficou com o quê? Ela ficou brava, né? Ela ficou com raiva. A resposta correta é o item C. A questão 3 diz o seguinte. Nós trabalhamos aqui com o descritor 17 do SAEB e descritor 20 do SPAES. Identificar o efeito de sentido decorrente do uso de pontuações e outras notações. Nível 4, inferir o efeito de sentido de pontuação em tirinhas, anedotas e contos. Leia o texto abaixo. A capital mineira tem Lourdes e Savassi, com suas ruas arborizadas, lojas de grife e cafés charmosos. A Pampulha, com obras de Oscar Niemeyer, restaurantes estrelados, que não deixam nada a desejar em relação a outras metrópoles. Mas uma das melhores coisas de BH não está nos lugares, e sim nos moradores, que com sua simpatia e o jeitinho devagarinho de falar, fazem questão de manter o clima de cidade do interior. Ou seja, apesar de Belo Horizonte ser uma metrópole, né, mas a maneira como as pessoas falam ainda lembra, né, aquele jeitinho de interior. Vê o que ele pede aqui, ó. Desse texto, a expressão jeitinho devagarinho, ó, sublinhar ela aqui, eu tinha até sublinhado lá do outro lado, né? Jeitinho, vou apagar aqui para ver se eu consigo fazer melhor. Jeitinho devagarinho foi utilizada para expressar o que, pessoal? Para destacar a passagem do tempo em capital mineira? Não. Vou marcar aqui um X nela, quer dizer que ela está errada. Fazer uma crítica à linguagem formal? Em nenhum momento. Ironizar as características das pessoas de BH? Ele não está ironizando, ele, na verdade está dizendo que é legal, né? Então a resposta correta aqui é o item D, representar a forma de falar dos mineiros. Chegamos ao fim da nossa correção, agradecendo aqui a participação, né, do Davi, do Matheus e do Ícaro. Obrigado e bons estudos e até a próxima.